Bom dia. Cumprimento a Vossa Senhoria, diretora do Colégio Menino Jesus, Daniela Rodrigues Tom. Também a Vossa Senhoria, coordenadora Fabiola Lapa, e a secretária Ana Carolina Hannem, que neste momento fazem parte da banca. Em nome destes, cumprimento os professores Sr. Rômulo Chiodini, Sra. Raquel Furlaneto e os colegas aqui presentes. Estamos aqui reunidos para realizar a 5ª sessão acadêmica dos 9º anos do Colégio Menino Jesus, no dia 16 de outubro de 2015. Segunda Guerra Mundial. Os anos que mudaram o resto da história, que ficaram presentes nas cicatrizes deixadas em cada família, em cada vida sacrificada, em cada país destruído. Cada um desses teve que se reconstruir após o ano de 1945. Alguns conseguiram, mas outros carregam lembranças de sacrifício, dor, sofrimento e levarão até o último dia de sua vida. Quando o tema da Segunda Guerra entra em debate, algumas posições já parecem definidas e isentas de julgamentos ou opiniões contrárias. Parece ser inquestionável que Hitler foi um monstro, que os sistemas totalitários e sua base política militar arrastaram o mundo para o mais terrível dos conflitos. Uma guerra dessa proporção não acontece somente em razão de uma pessoa. Será mesmo que Hitler foi o único culpado da guerra? E além disso, será mesmo que alguns dos lados da guerra realmente representavam o bem? Em tempos como aquele não existia um lado bom. A partir do momento em que ambos matavam milhares sem nem ter motivo concreto. Olhar a Segunda Guerra e falar somente de um personagem é superficial. Ela existiu porque pessoas manipularam o seu país e enganaram o seu povo. Porque o poder absoluto foi deixado em suas mãos. Mas então, isso se torna culpa de um povo que deixou pessoas como essa chegarem ao poder? Isso foi apenas uma oportunidade que foi muito bem usada por pessoas como Hitler, Mussolini, Franco e Stalin. Usaram o povo. Os seus discursos foram tão importantes quanto as suas batalhas. Mesmo sendo tão citados pelos simplistas como os únicos vilões da história, não foi bem assim que aconteceu. Todos eram vilões no meio daquela guerra. Todos os chefes de Estado de ambos os lados. Nenhum deles mostrou ser uma boa pessoa que só queria o bem para todos. Na verdade, o seu desejo era somente para o seu próprio povo, não importando se vidas de outros fossem tiradas. Nosso mundo estava impressionado com o que o ser humano conseguiu fazer na Primeira Guerra. As atrocidades cometidas assustaram a todos, mas anos depois conseguimos nos superar. O Holocausto é um exemplo de como o homem consegue destruir a ele mesmo. Durante todo esse tempo de guerra, alimentamos monstros. Hitler, Mussolini, Franco e Stalin. Todos esses conseguiram colocar terror em um mundo inteiro. Foram eles que usaram do medo e do terror para comandar o seu país. Mas não somente isso. Usaram disso para destruir outros e deixarem marcas para a vida toda. E também, não somente eles. Todos aqueles que ordenaram a morte de milhares são culpados. Não importando a razão, até mesmo os que se dizem mocinhos eram monstros. É fácil criticar o povo alemão pelo fato de que os mesmos aceitaram Hitler. Mas, antes disso, deve-se prestar atenção de como eles viviam. A Alemanha vivia uma crise nunca antes vista. Ainda deveria pagar as dívidas da Primeira Guerra, não existia uma projeção para o futuro e ainda, para piorar, toda a sua reputação estava queimada. O que é melhor para dar um jeito nisso do que um herói? Alguém para tornar a imagem magnífica de que trará a Alemanha de volta ao topo. Era tudo isso que Hitler apresentava ser. Foi assim que Hitler conseguiu tomar o controle de tudo na Alemanha. As coisas não acabam por aí. Depois de toda a questão para entrar no governo, veio a grande propaganda nazista, para promover ainda mais o seu líder. Tudo era comandado pelo partido e passava pelas suas mãos. Todos os meios de comunicação falavam das maravilhas de Hitler. Então, como culpar um povo derrotado por acreditar na sua ascensão? O mundo que estava por sofrer esse conflito ainda nem tinha se recuperado da Primeira Guerra. A Europa estava com suas feridas abertas, mas isso deu espaço para o revolucionário Estados Unidos tomar a frente quando se trata de economia. As indústrias tinham de tudo para sustentar os países europeus quebrados. E ainda podiam ajudar em suas colônias.
espalhando cada vez mais pelo mundo o seu poderio militar e econômico. Se fala tanto de outros países quando se trata deste assunto, mas e o Brasil? Será que fizemos diferença dentro do conflito? A resposta é sim. No início, éramos apenas neutros, mas depois de ataques a navios cargueiros brasileiros, os nossos soldados tiveram de lutar na Itália contra a ocupação. E mesmo sem ser muito citado por outros países, a participação brasileira foi sim importante, tomando vários territórios. Então não há como negar a participação direta brasileira no conflito. Depois de tudo isso, depois de todo o sangue derramado, das civilizações inteiras destruídas, podemos ver as atrocidades que conseguimos fazer com a nossa própria raça. Como conseguimos destruir nós mesmos. As enormes cicatrizes e heranças deixadas estão presentes até hoje. Os países que nasceram depois da guerra, e o mais importante, ao mesmo tempo, a decadência total de uns e o crescimento gigante de outros. Olhemos para os Estados Unidos, o quanto que o país tirou de lucro na Primeira Guerra. Mas olhamos para a Alemanha, que ficou completamente destruída, virou completamente nada. É isso que a guerra faz. Ela mexe completamente com o mundo, sem se importar com o que acontece. E mostra para nós o verdadeiro lado das pessoas que se dizem os melhores para comandar. Agora dou início à sessão acadêmica com a oradora Larissa Manetta Moisesic, com o tema Fascismo Espanhol, e logo após a sua crítica, Beatriz Carolina Weber. Bom dia, cumprimento a Vossa Senhoria, diretora do Colégio Menino Jesus, Daniela Rodrigues Tom, também a Vossa Senhoria, coordenadora Fabiola Lapa, presidente Arthur Pavabete, a secretária Ana Carolina Hahnemann, os professores Senhor Rômulo Chiodini, Senhora Raquel Furlaneto e os demais colegas aqui presentes. No ano de 1936, a Espanha presenciou uma guerra civil muito grande, com o general Francisco Franco no comando, que levou centenas de pessoas à morte. A economia havia caído 30%, fazendo com que fosse a mais violenta guerra civil. Em 1939, os combates chegaram ao fim. A guerra civil acabou, mas uma grande guerra estava para acontecer. Itália e Alemanha haviam ajudado a Espanha com reforços, então a mesma precisava ajudar os países na guerra. O fascismo lembra a facilidade que os governantes de um país tinham em eludir e controlar mentes da população. Já o nazismo pretendia colocar o mundo todo a favor de uma raça maior e matava quem fosse preciso. O fascismo utilizava de outra arma para iludir a população, a do convencimento. Assim, um governo que não te matava começava a te dar confiança. Você não renegaria ele e também não criticaria, mas acabava com a sua liberdade e controlava sua mente para pensar como ele queria. Poderia dizer que você era livre, mas te prendia. Fazia de seus líderes mentes sujas, que matavam as pessoas que eles mesmos condenavam como erradas e que ameaçavam o país. Um povo convencido do bem se colocaria à frente da nação e daria seu peito a bater pelo inimigo. O fascismo espanhol se manteve vivo durante toda a Segunda Guerra Mundial por um fato essencial. Ele não perseguia judeus e se mantinha neutro a qualquer posição da guerra. E mesmo depois da guerra, se manteve até a morte de Franco. O fascismo era marcado por ter em um de seus pontos o nacionalismo. Assim, todos eram a favor do Estado. Nada contra, tudo a ele. E quem era contra, sofria com as consequências. A Segunda Guerra Mundial criou o fascismo, e este esteve presente nela a cada momento e a cada decisão aceita de cabeça baixa. O governo continua controlando nossas mentes e jeitos de pensar. A propaganda usada durante a guerra se faz presente hoje pela mídia. O fascismo se torna um tema marcante, mas esse simples tema marcante tem que ser discutido e rediscutido, para que não se repita
como foi em plena Segunda Guerra Mundial. Obrigada. Bom dia, Vossa Senhoria, diretora do Colégio Menino Jesus, Daniela Rodrigues Tom. A Vossa Senhoria, coordenadora do colégio, Fabiola Lapa. Ao presidente da banca, Arthur Pavan Bet. E à secretária, Ana Carolina Hahnemann. Aos professores aqui presentes, Raquel Frulaneto e Rômulo Chiodini. E aos demais colegas aqui presentes. O primeiro ponto não abordado pela oradora Larissa Manetta Moisasic é a contextualização social, econômica e política da Espanha. Inicialmente, gostaria de salientar algumas imprecisões no discurso da oradora. No primeiro parágrafo, lemos a seguinte frase, abre aspas, no ano de 1936, a Espanha presenciou uma guerra civil muito grande com o general Francisco Franco no comando, que levou centenas de pessoas à morte. A economia havia caído 30%, fazendo com que fosse a mais violenta guerra civil. Fecha aspas. Questiono de onde surgiram esses dados aqui inseridos incorretamente no texto. Afinal, de acordo com o site Infescola, no começo do século XX, a economia espanhola aumentou, principalmente as indústrias mineiras e metalúrgicas. Assim, a Espanha se tornou neutra durante a Primeira Guerra Mundial, auxiliando os dois lados, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, aumentando ainda mais sua economia. Mesmo com esse aumento, as condições sociais do povo espanhol continuavam iguais. A monarquia comandada por Afonso XIII não se importava com as condições da população. Desta maneira, foi deposto em 1931. Nesta época, começava a Segunda República Espanhola. Segundo o site FM Soares, página 7, tópico 3, e o acervo digitalizado da Globo, houveram 3 eleições na Espanha durante a Segunda República. Uma em 1931, outra em 1933 e 1936. A última eleição promoveu Manuel Azaña como presidente. Ele pretendia inserir no país um governo socialista inspirado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas, conforme o site Educaterra, sua pesquisa e Passeio Web, no dia 18 de julho é lançado um golpe de Estado no governo republicano. Acaba falhando na concretização do plano, dando início à Guerra Civil Espanhola. Outro ponto pouco abordado no discurso da oradora é a Guerra Civil. No mesmo parágrafo do texto, lemos a citação, abre aspas, com o general Francisco Franco no comando. Agora eu pergunto, Franco estava no comando do que exatamente? Este liderava o Partido Fascista, com assistência dos burgueses, do exército, da igreja e dos latifundiários. Neste ponto do discurso, lemos a seguinte afirmação, abre aspas, Itália e Alemanha haviam ajudado a Espanha, fecha aspas. O que está incorreto. A Itália, comandada por Mussolini, e a Alemanha, liderada por Hitler, auxiliaram um grupo fascista contra a República da Espanha. Esta era apoiada pela Frente Popular, chefiada por Afonso Costa e Bernardino Machado, e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, primeiro país em que o socialismo foi implantado. Podemos dizer que era uma luta do Partido Capitalista versus o Partido Socialista, em que Franco representava a economia movida pelo capital e a República Espanhola a distribuição igualitária de bens. Durante essa guerra, o líder alemão aproveitou a oportunidade para testar seus novos armamentos, atacando a Espanha com aviões armados, tornando a guerra ainda mais sangrenta. Conforme o site Sua Pesquisa, Toda Matéria e Guia do Estudante, no dia 26 de abril de 1937, aviões alemães e italianos bombardearam a cidade de Guernica. Cerca de 125 pessoas morreram neste dia, como é muito bem retratado no quadro de Pablo Picasso deste mesmo ano. Já em 1939, a guerra chegava ao fim.
Depois de diversos centros urbanos destruídos, cerca de 505 mil pessoas e metade do gado espanhol morto, além da renda per capita ter diminuído 30%, fazendo com que a Espanha se afundasse em dívidas e uma estagnação econômica que durou 30 anos. De acordo com o site IFE Escola e sua pesquisa, o general Francisco Franco assumiu o poder no dia 30 de junho de 1939, implantando o franquismo, como ficou conhecido o fascismo de Franco na Espanha. No segundo parágrafo, lemos a seguinte frase, abre aspas, assim, um governo que não matava civis começava a dar confiança, fecha aspas. No mesmo parágrafo, lemos, abre aspas, fazia de seus líderes mentes sujas que matavam as pessoas que eles mesmos condenavam como erradas. Fecha aspas. O texto mostra imprecisões na escrita, não deixando claro o que a oradora quer dizer, diversas vezes se contrariando, como foi o caso das frases citadas, ou com repetição de informações explícitas, como por exemplo na citação, abre aspas, se mantinha neutro a qualquer posição de lados da guerra, fecha aspas. No último parágrafo do discurso, lemos a frase, abre aspas, a Segunda Guerra Mundial criou o fascismo, fecha aspas. Gostaria de saber como algo que foi criado em 1919, 20 anos antes do começo da Segunda Guerra, pode ter sido originado por esta. O fascismo foi criado por Mussolini, com bases totalitárias, com o final da Primeira Guerra Mundial. Porque a democracia estava em crise, sendo acusada da causa para a Grande Guerra. Inúmeras vezes a oradora sai do tema principal, colocando outros assuntos como o fascismo italiano, o alemão e a propaganda nazista, deixando o discurso com uma crítica precária e quase inexistente. Muitos pontos que poderiam ter sido discutidos, mas não foram. Como o porquê a Alemanha e a Itália estavam ajudando Franco, e por que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ajudava a República Espanhola. Os dois países fascistas, além de quererem espalhar a ideologia para o resto da Europa, também queriam o fim do socialismo e da democracia. Já a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas queria o oposto. E como o presidente da Segunda República tinha ideias socialistas em mente, surgia a oportunidade de expandir o socialismo para o resto da Europa. Ou seja, países com o mesmo objetivo que estavam em lados opostos. A Segunda Guerra Mundial foi causada por esta mesma rivalidade. Então podemos dizer que a Guerra Civil Espanhola foi apenas um pretexto para o que estava por vir. Muito obrigada. Chamo agora ao púlpito o orador Felipe Babel, com o tema Fascismo Italiano, e logo após o seu crítico Guilherme Augusto Batista. Bom dia. Cumprimento a Vossa Senhoria, diretora do Colégio Menino Jesus, Daniela Rodrigues Tom. Também a Vossa Senhoria, coordenadora Fabiola Lapra, o presidente Arthur Pavan Bete, a secretária Ana Carolina Hahnemann, os professores Sr. Rômulo Chiodini, Sra. Raquel Forlaneto e os demais colegas aqui presentes. A Itália estava sofrendo uma crise econômica durante este período, porque havia acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. Porém, mesmo vencendo o conflito, continuavam em crise. A guerra não resultou em nada, e esse foi um dos motivos para o surgimento do fascismo. Mas por que não ganhou nada em troca? A Itália saiu vencendo e ainda tinha de reconstruir os lugares atacados. Mas, de acordo com o Tratado de Versalhes, os países perdedores tinham de reconstruir os lugares destruídos dos países vencedores. Então, por que tiveram de reconstruir sem ajuda? Portanto, isso fez aumentar a insatisfação da população italiana, porque não ganharam uma parte das terras do território da Alemanha, que foi estabelecido no Tratado de Versalhes.
sendo que haviam aniquilado mais de 600 mil pessoas e mais de 1 milhão de feridos durante a guerra. O fascismo iniciou-se em 23 de março de 1919, mas ainda não estavam preparados para assumir o poder do país. Havia vários movimentos que estavam acontecendo na Itália, pela crise que estavam passando. E um desses movimentos era o Face de Combate, na qual foi fundado por Benito Mussolini. Os fascistas, em 1922, marcharam até Roma e fez Mussolini chegar ao poder, para reconstruir o governo a pedido do rei da Itália. Em 1936, o fascismo invadiu a Etiópia, na África, em busca de novas colônias. Logo, esse fato acabou aproximando Mussolini e Hitler, formando uma aliança, chamada de Eixo, junto com o Japão. Mas as pessoas não estavam erradas, porque Mussolini estava melhorando a Itália, mas ao mesmo tempo as pessoas não tinham privilégios e direitos. E qualquer pessoa faria esta escolha, porque não faz sentido criticar uma pessoa no que está fazendo certo. Em 1940, a Itália entrou para a guerra, porém continha apenas 2 meses de munições. Inicialmente, atacou a Grécia, mas os gregos estavam fortemente armados, expulsando os italianos. Consequentemente, a Alemanha enviou tropas para socorrer os italianos. Os italianos também foram atacados pelos britânicos, perderam um conflito e seus navios de guerra foram bombardeados. Ou seja, a Itália não estava preparada para uma guerra, então sofreu as consequências. Era realmente necessário atacar a Grécia? Ou queriam atacar a Grécia para demonstrar seu poder? Do mesmo modo, não conseguiram. E por que a Alemanha ajuda os italianos? Hoje em dia, muitas pessoas sempre falam que Hitler era uma pessoa má, mas não significa que ele não faça nada certo. Centenas de milhares de pessoas poderiam ter morrido sem a ajuda dele. O que mudou quando a Itália entrou para a Segunda Guerra Mundial? Nada. Ela poderia ter ficado imobilizada, poupando milhares de vidas. Vamos ver pelo lado das pessoas ao receberem a notícia que estavam em guerra. Eles já passaram por isso na Primeira Guerra Mundial. É óbvio que não gostaram, porque a guerra é destruição, executando milhões de vidas inocentes. E muitas ficaram contra a entrada da Itália na guerra. E por que não se revoltaram neste momento? O rei da Itália, ele deu total apoio a Mussolini, porque achavam que ele estava fazendo certo. Mas por que entraram para a guerra? Por que a Itália não ganhou nada em troca? Por que participar de uma guerra se não está preparado, arriscando milhares de vidas? O processo de encerramento do fascismo italiano ocorreu quando Mussolini inseriu a Itália na Segunda Guerra Mundial, em 1940. Como a guerra não estava resultando, as pessoas começaram a pensar de uma forma diferente. Mussolini, portanto, foi preso, mas logo foi solto pelos alemães. Ele foi para o norte da Itália e criou uma república fascista, junto com Hitler, para tentar reconstruir o governo. Mas a Itália estava sendo invadida, até que ficou encurralada. Ele tentou fugir para a Alemanha, junto com a sua amante, mas foram capturados e executados. Uma das principais características do fascismo italiano eram o totalitarismo, nacionalismo, defendiam o capitalismo, investiam na produção de armamentos, preparavam os jovens para caso acontecesse uma guerra. E como já ocorreu um período fascista, por que não acontecer de novo? Atualmente, há milhares de pessoas fazendo manifestações para a volta da ditadura militar no Brasil. E a ditadura emprega algumas das características do fascismo. Então acredito que algum dia algum país vai adotar o fascismo. Uma das heranças deixadas foi que continuavam os preconceitos com os imigrantes. O governo totalitário continua, como a ditadura que foi integrada no Brasil em 1964. Um dos pontos positivos do fascismo italiano foi a motivação para sair da crise internacional. E há mais pontos negativos do que pontos positivos. Um dos pontos negativos foi que não tinham liberdade. Muitas pessoas inocentes acabaram sendo executadas. E os imigrantes eram tratados com preconceitos. O fascismo ele foi um sistema terrível, porque mataram inúmeras pessoas sem motivo.
Eles estavam procurando os judeus. Mas para quê? Só porque não eram socialistas? Isso é errado. Todos têm direitos. Todos somos iguais. E ainda adotaram o totalitarismo, deixando a população sem direito algum. Obrigado. Bom dia. Cumprimento a senhoria diretora do Colégio Menino Jesus, Daniela Toma. Também a vossa senhoria coordenadora Fabiola Lapa, o presidente Arthur Pavambet, Ana Carolina Hahnemann, a secretária, os professores Sr. Romulo Chiodini, Sra. Raquel Furlaneto e os demais colegas aqui presentes. O fascismo italiano nasceu em 1919. Nessa época, a Itália estava sofrendo uma crise econômica. Logo após a Primeira Guerra Mundial, mesmo sendo dos países vencedores, ela não recebeu o que tinha que receber, o que aumentou a insatisfação do povo italiano. A guerra acabou com a economia da Itália, causou uma grande destruição. Qualquer tipo de socialismo, como a democracia, que é um sistema socialista, era rejeitado pelos fascistas. Eles consideravam o socialismo um sistema falho, que não dava certo. O fascismo era um sistema que discriminava tudo que era minoria. Isso se aplicava a negros, homossexuais, judeus, etc. E os judeus eram a minoria mais perseguida pelos fascistas. Primeiramente, eu encontrei um equívoco do meu orador Felipe Babel, que no último parágrafo escreveu, abre aspas, o fascismo foi um sistema terrível, porque mataram inúmeras pessoas sem motivo, e eles estavam procurando os judeus. Mas para quê? Só porque não eram socialistas? Isso é errado. Todos têm direitos, todos somos iguais. E ainda adotaram o totalitarismo, deixando a população sem direito algum. Os judeus não eram perseguidos por não serem socialistas. Até porque os fascistas abominavam qualquer tipo de sistema socialista e os judeus não eram socialistas, mas esse não era o motivo para tal perseguição. Os judeus eram perseguidos pelos fascistas pelo fato de eles não serem a favor do governo, não respeitarem as leis totalitárias como o nacionalismo. Eles não se consideravam do país, não idolatravam o país que o totalitarismo pregava. Nesta mesma parte do discurso, teve uma argumentação, porém, esta fraca. Não é só por causa das mortes e pela perseguição aos judeus que foi um sistema terrível. O fascismo era um sistema onde as pessoas eram obrigadas a ficar a favor do governo. Não tinham direito de ter opinião. Não podiam criticar o governo, nem nada. No discurso, o colega fez uma boa contextualização sobre o tema. Porém, existe uma pouca crítica, e quando esta é presente, está imparcial. O colega não soube expressar sua opinião no texto, de forma que a opinião é quase nula. A única parte que se teve uma opinião concreta é no 11º parágrafo, onde ele escreve, abre aspas, atualmente, há milhares de pessoas fazendo manifestações para a volta da ditadura militar no Brasil. E a ditadura emprega uma das características do fascismo. Então, eu acredito que algum dia algum país vai adotar o fascismo. O discurso do colega, quando lido, dá a impressão de que foi feito baseado em tópicos. Por isso, em cada parágrafo tem um pouco de informação, assemelhando-se a um texto em tópicos. O que mais deu essa impressão foi justamente por ter colocado os pontos positivos, mas de forma muito explícita. Algo do tipo, um dos pontos positivos foi. Ficou confuso. Além disso, faltaram curiosidades sobre o tema, que não foram abordadas. Em minhas pesquisas, descobri que os camisas negras eram milícias, eram como se fosse a tropa de Mussolini. De acordo com o site Bússola Escolar, às vezes preferiam humilhar os seus inimigos e quem era contra o fascismo, de forma que usavam porretes para humilhar seus inimigos, de forma que todos vissem. O texto também não conta com uma reflexão sobre o tema. O colega não refletiu sobre o tema no texto, não coloca seu sentimento em relação ao fascismo. Os outros pontos que foram todos abordados pelo professor na construção do texto foram todos abordados. Obrigado. Chamo agora ao púlpito a oradora Amanda Kleinschmidt, com o texto Fascismo Alemão, e logo após seu crítico, Lucas Schultz de Souza, que não pôde comparecer por motivo de doença.
Bom dia. Cumprimento a Vossa Senhoria, diretora do Colégio Menino Jesus, Daniele Rodrigues Tom. Também a Vossa Senhoria, coordenadora Fabiola Lapa, o presidente Arthur Pavambete, a secretária Ana Carolina Hahnemann, os professores Romulo Chiodini e Raquel Furlaneto, e os demais colegas aqui presentes. O ser humano tem seu famoso instinto de sobrevivência, onde fazemos diversas coisas que nunca faríamos em nosso estado normal. Porém, esse instinto foi modificado e começou a ser visto de formas erradas, usado muitas vezes para justificar guerras. Tal ato muitas vezes nos faz pensar a que ponto a humanidade ainda seria capaz de chegar, em um mundo onde matamos uns aos outros, usando como justificativa para a própria vontade de fazê-lo. Pode parecer confuso, porém, isso já aconteceu uma vez na história, no período da Segunda Guerra Mundial, e ficou conhecido como o Holocausto. Foi liderada pela Alemanha, onde o mesmo acontecia através de câmaras de gás. Tal ideia se originou dos conceitos antissemitas que alguns idealizadores possuíam. Dentre os mesmos estava Hitler, responsável pela liderança do nazismo na Alemanha, que condenava os judeus por serem um povo sem nação, os considerar pragas, como um verme parasita, que toma o lugar e rouba a chance das pessoas de conseguirem um emprego. Motivo pelo qual organizou tal extermínio. Logo após o final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se viu obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, onde um país que já se encontrava economicamente quebrado teve de pagar mais indenizações e dar parte do seu território. Para piorar ainda mais a situação na Alemanha, ocorre a crise da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, e vários países acabam sendo afetados por tal crise, mas acima de tudo, a Alemanha, que se encontrava quebrada, ocasionando em uma crise social, gerando os conflitos entre todas as classes sociais. Logo, toda a população vê o regime autoritário como a única forma de superar a crise socioeconômica, de forma que o Partido Nazista se instala no país. Muitos julgam a população alemã por ter aceitado que o nazismo fosse empregado, questionando por que o povo alemão seguiria Hitler. No meu ver, está sendo feita a pergunta errada, sendo que o certo seria, por que não seguir Hitler? Poucos procuram entender o que estava acontecendo na época. O consideramos totalmente errado. Esse genocídio aos judeus é algo que nunca repetiríamos. Afinal, a história serve para nos mostrar quem fomos, no que erramos e de que forma podemos melhorar. Criticamos seus atos, mas devemos entender que a população fazia isso como se fosse algo normal, algo que já havia virado sua rotina e que já não considerava errado. Antes do Holocausto ser colocado em prática, Hitler poderia ser considerado o herói do povo. Afinal, o mesmo elevou a economia da Alemanha e reduziu em muito a taxa de desemprego. Então, por que o povo não seguiria Hitler? Grande parte da população alemã tinha consciência do que fazia, porém não se sentiam culpados pelo que faziam, pois estavam apenas seguindo ordens. Aquilo era seu trabalho. Todos faziam parte daquele sistema, seja por livre e espontânea vontade ou obrigatoriamente. Assim como relata o trecho do livro Segunda Guerra Mundial, um balanço histórico, citado por Ronen Citrinovic na página 213. Abre aspas. A divisão técnica das tarefas contribuiu para que cada um executasse uma pequena tarefa, e sua responsabilidade ficasse diluída, de modo que cada um fez apenas uma pequena parte. Fecha aspas. Acreditam que não eram eles mesmos que estavam executando-os, estavam somente fazendo uma pequena contribuição para que tal coisa ocorresse. Não o considerava errado. O nazismo, em certo ponto, extinguiu a noção do que era certo e do que era errado da população. Os fizeram acreditar que matar judeus não era algo ruim. Muito pelo contrário, era algo que eu considerava certo. Afinal, para eles, os judeus não passavam de pessoas incorrigíveis, que não poderiam ser convertidos às igrejas católicas, sendo até mesmo culpados pelos alemães pela morte de Jesus. Além de ser considerados um povo de origem não ariana, que segundo Hitler seria o povo de onde teria vindo a população germânica original. Não digo que o povo deve ser impune, principalmente depois de todos os erros cometidos. Porém, a população alemã não foi a única vilã da história. Na Segunda Guerra Mundial, não existiam mocinhos. Todos os países envolvidos eram culpados pelo acontecimento. Muitos preferem jogar a culpa nos alemães e no fascismo alemão. Porém, não percebem que nessa história não houve apenas um vilão, e sim vários. Nos dias de hoje, devemos entender que não existem heróis.
e procurá-los só nos fará perder tempo. A Alemanha, assim como vários outros países, cometeu diversos erros e pagou justamente por eles. Sua dívida foi quitada há alguns anos, porém, ainda continua pagando caro pelos mesmos, sendo julgado por erros de seus ancestrais e tendo que carregar em seus ombros a culpa de milhões de vidas tiradas pela sua nação. Nos dias atuais, historiadores consideram o nazismo um desvio da história, que consistiria em dizer que houve certo regresso na história dos países europeus, conhecido por nele se encontrar as maiores potências mundiais da época. Esse é um termo tanto quanto radical. Segundo o site Clique Estudante, a política nazista ocasionou de 11 a 17 milhões de mortes, podendo ser considerado um dos piores atos da humanidade. Porém, não acho correto chamar o mesmo de regresso. Afinal, o ser humano sempre comete erros. Mas isso não significa que a cada erro nós estamos regredindo. Eles ocorrem para que aprendamos com os mesmos, e não houve ensino melhor do que este, que nos fez ficar horrorizados com tamanha atitude, fazendo-nos perceber do que somos capazes de fazer, de modo que jamais repetiríamos tal ato. Obrigada. Chamo agora ao púlpito a oradora Maria Júlia da Silva, com o tema Propaganda Nazista, e logo após o seu crítico Yuri Mateus Rádio. Bom dia. Cumprimento a Vossa Senhoria, diretora do Colégio Menino Jesus, Daniela Rodrigues Tom, também a Vossa Senhoria, coordenadora Fabiola Lapa, o presidente Arthur Pavan Pet, a secretária Ana Carolina Hahnemann, os professores Sr. Rômulo Chiodini e Sra. Raquel Furlaneto e os demais colegas aqui presentes. A propaganda é uma ferramenta poderosa, que hoje em dia possui diversas funções. Além de divulgar ideias, ela pode também incentivar as pessoas a tomarem certas ações e, como bem sabemos, exaltar as qualidades do que se fala. É ela que move o dinheiro do mundo atual. Essa ideia de difusão por meio de propaganda, com a intenção de conquistar a opinião pública ou votos em campanhas políticas, teve seu desenvolvimento durante o século XX, na Segunda Guerra Mundial. A propaganda foi muito usada por Hitler e por Goebbels, no início da propaganda nazista. Em seu livro Minha Luta, na página 119, fecha aspas, Hitler afirma que a aplicação adequada da propaganda é uma verdadeira arte. De fato, Hitler soube como aplicar a propaganda, pois a usou para conquistar o povo alemão com suas campanhas persuasivas. No fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve de assinar o Tratado de Versalhes. Este era um acordo de paz em que foram definidos os termos da rendição alemã. Entre os termos estavam grandes indenizações. Esse foi um dos motivos para ocasionar um grande prejuízo. Com isso, a monarquia chegou ao fim e iniciou-se um período conhecido como a República de Weimar, que foi construída na base do espectro da crise econômica e social. Em seu primeiro momento, obteve o apoio das camadas populares, mas logo passou a conhecer um processo de greves e manifestações contra a situação marcada pela hiperinflação e pelo desemprego. O nazismo aproveitou-se das divisões internas dos grupos que apoiavam o governo e do caos que estava a economia. Hitler começou a conquistar o apoio do povo alemão, defendendo uma política que traria a solução para todos os problemas. Sua propaganda era forte e persuasiva. Eram produzidos diversos filmes com informações que distraíam o povo para que não dessem atenção à possível derrota que o país havia sofrido. Hitler percebeu que a propaganda era algo essencial para a compreensão do cidadão alemão que possuía baixa escolaridade. Ao seu ver, as grandes massas tinham habilidade de percepção mais restrita, inteligência baixa e memória fraca. Por esse motivo, alguns dos cartazes eram produzidos para lançar incessantemente a ideia de que seus inimigos deviam ser atingidos. O objetivo disso era persuadir o povo a eleger Hitler para que esses inimigos fossem então atingidos. No ano de 1933, a indústria cinematográfica entrou em uma nova sintonia junto com a nova política. Em vez de filmes usando os bons valores religiosos, morais e sociais, as produções eram feitas com base em princípios políticos, econômicos e culturais que integravam o governo de Hitler. Os nazistas tinham grande autoridade quanto ao cinema. Excluíram judeus, comunistas e pessoas que consideravam como inimigos do Estado, tanto na área cinematográfica quanto em qualquer outra área artística.
Na década de 1930, os filmes mais produzidos tanto no cinema alemão quanto no norte-americano buscavam prestigiar seus líderes. Já em 1940, o objetivo das produções cinematográficas era a guerra. Procuravam realizar filmes que mostravam os inimigos da nação e como eles eram prejudiciais. Goebbels transformou o cinema alemão por realizar diversas mudanças, como, por exemplo, os protagonistas, que agora com nova aparência apresentavam a estética da raça ariana que os nazistas tanto cobiçavam. A propaganda era de suma importância nos regimes totalitários. Além de auxiliar na legitimação do poder, ela propagava as ideias dos líderes a fim de que toda a população as aceitasse. Se o líder era colocado como um modelo para o povo, então esses fariam dele a sua imagem e semelhança. Goebbels usou com sabedoria o cinema alemão para apresentar seus governantes. Ao comando dele, os cineastas apresentavam Führer como o salvador da Alemanha, sendo que o mesmo era colocado em cenários exuberantes e era representado como um ser iluminado. As aparições de Hitler eram completamente estruturadas. Ele era o grande herói, e quando eram feitos filmes históricos, era traçado um paralelo entre Hitler e grandes personagens da história alemã, como, por exemplo, Friedrich Schiller, um poeta, filósofo e historiador. A propaganda através de cartazes buscava eleger Hitler desesperadamente, alguns com dizeres como "Chega, vote Hitler", fazendo alusão a um governo que traria solução para os problemas da nação daquela época. Outro cartaz que chamou muita atenção dizia: "Alemães, deem sua resposta ao sistema, elejam Hitler". Esses dizeres atacavam diretamente a República de Weimar com o uso da palavra sistema. Além desses, foram feitos muitos outros cartazes convincentes sobre como seria melhor eleger Hitler e colocar seu governo em prática. Persuadiam as pessoas a votarem no mesmo. A popularização e persuasão que a propaganda nazista causava deixou uma herança que é presente até hoje. Somos bombardeados com propaganda a todo tempo. Essas são extremamente convincentes do que querem apresentar. Elas sempre mostram o benefício do que se fala. Mas em nenhuma propaganda é abordada alguma falha, por exemplo. Esse era um princípio que Goebbels chamava de o princípio do silêncio. Ele afirmava que informações que não eram convincentes deveriam ser ocultadas. Goebbels tinha sua doutrina baseada na seguinte frase, abre aspas, "Uma frase 100 vezes dita torna-se verdade", citado em The Sack of Rome, página 14, por Alexander Style. Como já citado, no decorrer da guerra, o governo alemão incentivou os produtores cinematográficos a produzirem filmes cujo objetivo era falar dos inimigos da nação. Os judeus, por exemplo, eram igualados a ratos, doenças e insetos. O tratamento dos russos variava conforme o que acontecia no momento histórico. Mas após o ataque nazista à Rússia, o cinema passou a apresentá-los como brutos e alcoólatras. Também afirmavam que eles batiam em mulheres e assassinavam crianças. Assim, a propaganda fazia a guerra possuir um retrato heróico, onde os filmes estimulavam o espírito militar e os cinejornais apresentavam a mesma como um espetáculo bélico. Após as pesquisas realizadas, percebi que Hitler foi sim uma pessoa muito importante para a nossa história, assim como Goebbels. Hitler era uma pessoa extremamente inteligente, reergueu a Alemanha e fortaleceu seu poder econômico de uma forma que a mesma continua sendo um dos países mais poderosos da União Europeia. A influência de Goebbels foi tão grande que até hoje suas propagandas são feitas com as mesmas técnicas que ele utilizava, e ninguém se atreve a falar que suas ideias são ultrapassadas. Hitler também produzia propagandas para movimentos que são presentes no mundo até hoje. Por exemplo, o movimento antitabagista. Por ser contra o fumo, Hitler iniciou um dos movimentos antitabagistas mais eficazes da história. O consumo de cigarros anualmente, a partir de 1940, caiu para 749 na Alemanha, enquanto os americanos, por exemplo, fumavam mais de 3.000. Os nazistas estavam extremamente interessados no cinema e nas artes como peças para propaganda. Então, a gravação em fita magnética tornou-se conhecida em um discurso feito por Hitler. O filme, abre aspas, O Triunfo da Vontade, fecha aspas, por exemplo, exaltava a nacionalidade alemã e ficou conhecido por seu grande avanço em técnicas de filmagem, o que influenciou diversos diretores. Apesar de todos os benefícios, percebo que com o poder de persuasão da propaganda, acabamos nos tornando cada vez mais consumistas. A todo tempo, somos cercados de propagandas, seja por meio de placas, cinemas, ou até mesmo as que assistimos na TV ou lemos no jornal. Todas elas nos dão uma ordem. Compre, vote, assista, veja, faça. E estas são de tanta persuasão que as seguimos. Percebemos que somos influenciados por essas propagandas quando, por exemplo, analisamos
a seguinte pesquisa feita pela União Internacional de Telecomunicações. No ano de 2012, já era revelado que em 2014 existiriam mais celulares do que pessoas no mundo, e é exatamente isso que vemos hoje. Isso não acontece só com celulares, mas com muitas outras coisas. Isso é a prova de que a propaganda nos influencia. As pessoas pagam mais contas do que realmente podem e gastam mais do que realmente têm, e é por isso que a indústria tanto cresce. De fato, Hitler e Goebbels fizeram um ótimo trabalho com a propaganda. Obrigada. Bom dia, cumprimento a Vossa Senhoria, diretora do Colégio Vini Jesus, Daniela Rodrigues Tom, também a Vossa Senhoria, coordenadora Fabiola Lapa, e o presidente Arthur Pavão Betti, a secretária Ana Carolina Ramos. Os professores, senhor Rômulo Chiodini, senhora Raquel Furlaneto e os demais colegas aqui presentes. A propaganda está simplesmente em todo lugar. Ela apresenta informações sobre um produto, marca, empresa ou até da política, tendo interesse de influenciar. Quando vemos ou ouvimos uma propaganda, ela está sempre passando a melhor impressão sobre o produto, mas nem sempre o que está descrito é realmente a verdade. Tudo o que vemos, ouvimos, são os pontos bons do que está sendo exposto, pois os negativos nunca serão apresentados a nós. E é por isso que nas propagandas, quanto mais convincentes, melhores são. Sendo assim, foi o que aconteceu com a propaganda nazista. Com propagandas convincentes, o povo ia aderindo ao partido nazista. A oradora Maria Júlia escreve no parágrafo 4 a seguinte frase, abre aspas, Hitler percebeu que a propaganda era algo essencial. Realmente, Hitler percebeu. Mas a mesma não cita como Hitler chegou a essa conclusão. E deveria ter escrito que a sociedade que se encontrava na Alemanha não tinha informação suficiente para julgar os pontos de uma propaganda. Com isso, ele se aproveita para intensificar a propaganda nazista. Mas a propaganda só foi forte quando o mesmo entrou no poder. Antes ainda não tinha grande força. A oradora descreve bem sobre uma forma de propaganda muito forte na época. Está sendo citado o cinema, que teve grande importância na divulgação da imagem de Hitler. A mesma coloca que, com essas propagandas, os alemães começaram a confiar em Hitler, mas não aborda o lado dos alemães, que na época frequentavam muito o cinema onde mostrava que ser alemão era ter orgulho, satisfação de ser um alemão. Mas vendo que em filme abordava Hitler como uma questão final para a crise na Alemanha. Assim, se colocarmos no lugar dos alemães, veríamos que não teria como contestar. A colega Maria Júlia cita em seu discurso uma frase que demonstra mais uma vez o que a propaganda estava fazendo com a imagem de Hitler. Na frase do 8º parágrafo diz, abre aspas, se o líder era colocado como modelo para o povo, então esses fariam dele a sua imagem e semelhança. Esse líder citado é Hitler, mostrando que ele era a base da sociedade e que os devem fazer imagem e semelhança. Maria Júlia focou muito no cinema, de como teve grande importância. De fato, temos que dar esse crédito, pois tudo que era mostrado tinha a intenção de fazer uma lavagem cerebral. O cinema passava a impressão de que ser alemão era ter motivo de orgulho, mostrando que os alemães eram os líderes do mundo, como se fosse um povo mais desenvolvido. A oradora cita um pouco dos cartazes, mas temos que dar uma visão maior, pois a propaganda é algo muito grande e forte. Começamos pelo rádio, que era muito usado, pois na época era comum as novelas. Outra forma eram os jornais, muitos lidos na época. Mas temos um principal meio, que é esse esquecido pela oradora, que era um dos mais fortes, os desfiles e discursos, feitos por Hitler. Um alemão vendo um desfile organizado e com um propósito, era tudo. Sendo assim, os alemães olhavam para Hitler de uma forma diferente. Os desfiles contavam com banda, militares marchando, várias bandeiras e carros. Chegavam a ficar tão grandes que parecia uma festa. Depois desses desfiles, Hitler fazia um discurso, com muitas pessoas reunidas. Mas o que realmente importava era que Hitler
Era bom em seus discursos. Sabia convencer tanto uma pessoa quanto milhares delas. Hitler não fez tudo isso sozinho. Goebbels teve uma grande participação. Ele era o braço direito de Hitler, com as propagandas. Ele colocava os projetos em execução, nas rádios e jornais. Goebbels se baseava em uma frase, abre aspas, uma mentira 100 vezes dita torna-se verdade, citado em The Sake of Home, página 14. Foi o que aconteceu com a imagem de Hitler. De tanto ser ouvido e visto, um mesmo passou a imagem de ser um bom homem e que era inteligente. Desta forma, os alemães estavam começando a aderir ao nazismo. Na opinião da oradora, percebe-se que somos influenciados pelas propagandas, mas não abordou o quanto Hitler e Goebbels eram espertos e de como tinham uma mente genial, de maneira que sabiam como fazer uma propaganda convincente. Podemos achar Hitler o vilão da história, mas ele conseguiu reerguer a economia de um país muito rápido, de situação extrema para um dos países mais bem vistos hoje. A colega Maria Júlia não descreve todas as formas de divulgação. Isso deixa de fora os desfiles e discursos, que eram importantes para a imagem de Hitler. Cita muito sobre o cinema e deixa uma opinião superficial. Mas a conclusão sobre a propaganda que temos é que ela pode ser uma ferramenta extremamente forte, mas dependendo para que é usada, pode trazer malefícios para uma sociedade, como por exemplo, se essa for enganosa, usando de artifícios de certa forma mentirosos, que promovem um certo produto ou algo do tipo de forma enganosa, apontando fatos que na verdade não fazem parte do mesmo. Ou no caso da propaganda nazista, uma mentira é contada várias vezes para que se torne verdade. Fatos que são usados inúmeras vezes para que o povo possa acreditar. A propaganda é algo muito forte e nunca se deve acreditar totalmente nas propagandas. Obrigado. Chamo agora ao púlpito o orador Matheus Gustavo Cesielski Ribeiro, com o tema Hitler, e logo após a sua crítica, Lohane Pedroso de Moraes. Bom dia. Cumprimento a Vossa Senhoria do Colégio, diretora do Colégio Menino Jesus, Daniela Rodrigues Tom. Também a Vossa Senhoria, coordenadora Fabiola Lapa, o presidente Arthur Pavambete, a secretária Ana Carolina Hahnemann, os professores Sr. Rômulo Chiodini e a Sra. Raquel Frulaneto, e os demais colegas aqui presentes. Adolf Hitler nasceu em Braunau, na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Ele teve uma infância triste e uma adolescência sozinho. Suas notas na escola eram totalmente deploráveis e sonhava em ser artista quando fosse adulto. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele se alistou no exército austríaco, porém foi rejeitado, alistando-se no exército alemão, onde foi aceito e ganhou destaque. Aos 4 anos de idade, Hitler estava se afogando, mas foi salvo por um padre que o retirou da água, não sendo esta a única vez que ele escapou da morte. No final da Primeira Guerra Mundial, quando os soldados alemães estavam se retirando, Hitler, mancando e todo machucado, se deparou com um soldado inglês, Henry Tandey, um herói de guerra que o deixou escapar. Hitler era um homem com sorte? Talvez possamos dizer que sim, ao mesmo tempo que possamos dizer que isso estivesse escrito em seu destino. Após o fim da Primeira Guerra, Hitler, igual a muitas pessoas, estava sem emprego. Nesta época, viajou para Munique, na Alemanha, onde juntou-se ao Partido Nacional Socialista Trabalhista Alemão, abreviado como nazista. Aos 33 anos, tornou-se líder do nazismo, sendo transformado em um partido inspirado no fascismo de Mussolini. Quando foi nomeado chanceler, começou a implantar o partido nazista, espalhando o terror com golpes, atos ilegais, assassinatos e instala uma ditadura. Com a morte do presidente alemão, Hitler assumiu os poderes, tendo a função de presidente e chanceler. Este totalitarismo se resumia em um povo chamado Volk, um império chamado Reich e um líder conhecido como Führer. Há quem pense que quem seguia Hitler era louco, mas quem não seguiria um homem que tirou um país quebrado do buraco, diminuiu o número de desempregados de 6 milhões para 900 mil pessoas,
fez o PIB crescer em 102% e a renda per capita dobrar, acredito que todos aqui presentes não teriam dúvidas em segui-lo. Em 1923, Adolf Hitler foi preso por conta de uma fracassada tentativa de golpe em Munique. A sua pena era de 5 anos, porém cumpriu apenas 8 meses. Enquanto estava preso, escreveu um livro, nomeado Mein Kampf. Na obra ele fala sobre sua trajetória política, principalmente da formação do nazismo, das consequências do Tratado de Versalhes na Alemanha, e sugere um conjunto de princípios nacionalistas, militaristas e racistas. Muitas pessoas condenaram Hitler, porém, de acordo com o site Revista de História, sua obra vendeu muito bem e não é de conhecimento o número de exemplares vendidos. Talvez o que é condenado por tantos, na verdade, é admirado por muitos. Hitler anexou a Áustria e a Alemanha, e um ano depois suas tropas invadiram a Tchecoslováquia. Ainda que a Inglaterra e a França tivessem se oposto, não tentaram evitar uma guerra. A Alemanha e a União Soviética assinaram um acordo de não agressão, e deste modo iniciava-se a Segunda Guerra Mundial, que mais tarde daria grandes prejuízos econômicos. Os 2 primeiros anos de guerra foram incríveis para o exército alemão. O otimismo tomou conta do Führer. A França caiu em questão de poucas semanas em 1940 e a Inglaterra estava nula. A dominação total de Hitler durou por 3 anos, porém os Estados Unidos entraram na guerra, instalando bases na Itália e na França, e o exército soviético fez com que a Alemanha recuasse. Logo, no início de 1945, o país de Hitler estava lutando por seu território desesperadamente. Em 7 de maio deste mesmo ano, a guerra chegava ao seu fim. Se Hitler era um homem de sorte, a Alemanha era um país de azar, pois nas 2 grandes guerras foi considerada a culpada, sendo que ela mesma havia começado tudo. No início da guerra, o chanceler alemão estava em um momento incrível da sua vida, e com razão, imaginava que seu Reich durasse 1000 anos na Europa. Mas para que seu império fosse perfeito, ele exterminava os judeus, ciganos, negros, homossexuais e todos os outros povos que em sua mente eram considerados indesejáveis, com o que é conhecido como Holocausto. A partir de 1943, Hitler havia se tornado uma pessoa totalmente deprimida e irritada. Logo, em 30 de abril de 1945, quando o exército soviético invadiu Berlim e, de acordo com o site Só História, o Führer, escondido em túneis subterrâneos, assassinou sua amante e logo depois disso tirou a própria vida. Esta era a morte de um homem que devolveu o orgulho ao povo alemão, fez a Alemanha tornar-se uma das maiores economias mundiais e foi um dos maiores nomes da história. Obrigado. Bom dia. Cumprimento a Vossa Senhoria, diretora do Colégio Menino Jesus, Daniela Rodrigues Tom. A Vossa Senhoria, coordenadora, Fabiola Lapa, o presidente Arthur Pavumbetti, a secretária Ana Carolina Hahnemann, os professores aqui presentes, Sr. Romo Chiodini e Sra. Raquel Fulaneto e os demais colegas. Inicio minha crítica ressaltando alguns erros cometidos pelo orador Matheus Gustavo. Algumas informações importantes deixaram de ser abordadas, já outras não podemos ter certeza dos fatos por falta de referências, as quais citarei. No primeiro parágrafo do texto, onde escreve, suas notas na escola eram totalmente deploráveis, fecha aspas. Posteriormente, no terceiro parágrafo, o orador volta a relatar dados sem referência, citando, abre aspas, Hitler diminuiu o número de desempregados de 6 milhões para 900 mil, fez o produto interno bruto crescer em 102% e a renda per capita dobrar, fecha aspas. Não podemos ter certeza desses números sem saber suas exatas referências. Na mesma frase, o orador coloca a seguinte afirmação, abre aspas, acredito que todos aqui presentes não teriam dúvidas em segui-lo, fecha aspas. Este é mais um ponto importante a ser questionado, pois mesmo que o povo discordasse com o fato de aceitá-lo, não poderiam abrir a boca para questionar tal atitude. No site Inacreditável, possui uma pequena entrevista realizada com um dos soldados de Hitler, onde afirma que os homens que iam contra a vontade do mandato do mesmo eram perseguidos e muitos assassinados. Pode-se pautar também a falta de organização no texto do orador,
pois no terceiro parágrafo para o quarto parágrafo, o mesmo coloca quando Hitler foi nomeado primeiro-ministro e começou a implantar o partido nazista, espalhando o terror com golpes, atos ilegais, assassinatos e a instalação de uma ditadura. Após isso, passa para o quarto parágrafo, abordando o fracasso de Adolf Hitler com a tentativa do golpe em Munique, colocando da seguinte forma, abre aspas, Adolf Hitler foi preso por conta de uma fracassada tentativa de golpe em Munique, fecha aspas. Mas de acordo com o site jornal GGN, o golpe de Munique foi uma tentativa desastrosa de Hitler e do partido nazista contra o governo da região alemã de Baviera, que ocorreu em 9 de novembro de 1923. Depois do fracasso, o líder nazista foi preso. Na prisão, o mesmo permaneceu por apenas 9 meses, recebendo tratamento diferenciado, com direito a receber cartas de simpatizantes e escrever seu maior manifesto político, Mein Kampf, que traduzido para o português significa Minha Luta. Sendo assim, o golpe em Munique ocorreu antes de Hitler entrar no poder e ser eleito a primeiro-ministro. Ao citar sobre a colocação de Adolf Hitler como primeiro-ministro, o orador esquece de especificar como isso aconteceu, sendo que pode nos causar dúvidas sobre o relato. De acordo com o livro Telares, página 80, em 1929 teve início a crise econômica sobre todos os países capitalistas, onde milhões de pessoas perderam o emprego nos Estados Unidos, assim como toda a Europa. Foi relatado também 3 milhões de pessoas que sofreram desemprego na Alemanha. Com a economia arruinada, alguns alemães começaram a ver Hitler como uma salvação, pois acreditavam que o líder poderia ser capaz de tirar o país do caos. No momento em que os nazistas foram eleitos ao partido do parlamento alemão, o presidente ofereceu um cargo a Hitler em seu gabinete. Segundo o site Sua História, Hitler foi indicado a primeiro-ministro de uma coalização governamental. Em 27 de janeiro de 1933, o parlamento pegou fogo. Os nazistas, por sua vez, colocaram a culpa nos comunistas, que mais tarde tiveram escritórios fechados e principais líderes presos. Com isso, os nazistas ganharam a maioria dos assentos do parlamento alemão nas eleições de março e deram a Hitler poderes ditatoriais. Para encerrar, um questionamento importante sobre Adolf Hitler deixou de ser abordado. Como o próprio orador colocou no 7º parágrafo do seu texto, abre aspas, mas para que seu império fosse perfeito, ele exterminava os judeus, fecha aspas. Hitler era contra os judeus. Para ele, os mesmos eram vistos como indesejáveis. Mas por que isso ocorreu? Porque Hitler via judeus como pessoas indesejáveis em seu império. Conforme o site Educação afirma, Hitler não odiava os judeus, mas sim o povo em si. Logo isso traz relação com os fatos de que este povo tinha muito poder sobre a Alemanha, descontrolavam fianças, eram donos de bancos e empresas e, principalmente, tinham seu próprio governo. E não lutavam pelo país. Isso era visto por Hitler como algo desonroso, pois, segundo ele, quem ama seu país luta por ele. Conjuntamente, muitos veem Adolf Hitler como o principal culpado da Segunda Guerra Mundial. Porém, será que ele realmente é o único culpado? Devemos analisar os dois lados da história, pois em uma guerra pode não existir o homem bom e o homem mau. Obrigada. Chamo agora ao púlpito a oradora Sofia Francisca Kopelk com o tema Contexto e Mundo Pré-Guerra e logo após a sua crítica, Gabriela Farias. Primeiramente, gostaria de dar... É que o cumprimento não está aqui. E eu não sei se... Bom dia.
Bom dia. Cumprimento a Vossa Senhoria, diretora do Colégio Menino de Jesus, Daniela Rodrigues Tom. Também a Vossa Senhoria, coordenadora, Fabiola Lapa, o presidente Arthur Pavão-Bete, a secretária Ana Carolina Hahnemann, os professores, Sr. Romulo Chiodini, Sra. Raquel Furlaneto e os colegas aqui presentes. Para entendermos a Segunda Guerra Mundial, temos que saber quais são as suas causas. Temos que lembrar que 2 décadas antes havia ocorrido a Primeira Guerra Mundial, e ao final dela, os países europeus se encontravam em uma situação deplorável, tendo diversos prejuízos econômicos, sociais e políticos. Pode-se dizer que a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais estão entrelaçadas de tal forma que não seria exagero considerá-las como um único conflito, composto por 2 fases, entremeadas por um período de relativa paz. Uma das razões da Segunda Guerra está no Tratado de Versalhes, que foi um acordo de paz pós-guerra assinado entre os países ganhadores e perdedores da Primeira Guerra. Esse tratado impôs elevadas exigências políticas, econômicas e militares sobre a Alemanha. Ela teve de pagar indenizações pelos prejuízos causados na guerra nos países vencedores. Foi forçada a devolver regiões territoriais conquistadas e a reduzir seu exército. Além disso, foi proibida no país a fabricação de armamentos. O resultado foi o nascimento de uma hiperinflação na Alemanha. Entre o final de 1919 até novembro de 1923, os preços na Alemanha subiram 18 trilhões por cento. Com o colapso da moeda, o desemprego disparou. A hiperinflação empobreceu a esmagadora maioria da população alemã, especialmente a classe média. As pessoas passaram a sofrer com a escassez de alimentos e com a falta de proteção contra o frio. Insatisfeitos com a situação em que a Alemanha se encontrava, diferentes partidos políticos nasceram no país, entre eles o nazismo. Liderados por Adolf Hitler, o grupo era caracterizado pelo antissemitismo e extremo nacionalismo. Por ganhar vários adeptos, em 1933, o presidente Paul von Hindenburg nomeou Hitler como chanceler do país. Com a morte de Hindenburg, Hitler tomou o poder, se tornando líder da Alemanha. Com Hitler no poder, os alemães se mostraram satisfeitos com as mudanças do regime nazista. Com as suas medidas colocadas em prática, Hitler conseguiu reativar a economia e a combater o desemprego. Ele conseguiu com que o povo alemão adquirisse um orgulho nacional, colocando um ponto final em toda a humilhação sofrida desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Hitler foi a causa de morte de milhões de pessoas, e nada justifica. Mas temos que lembrar que ele foi também quem reconstruiu uma Alemanha destruída. Alguns biógrafos afirmam que se Hitler tivesse falecido no final de 1938, teria entrado para a história como um dos grandes líderes da Alemanha. Durante 6 anos que se passaram entre o momento que ele assumiu o poder e o início da Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu implementar uma série de mudanças na economia e na sociedade alemã. Grandes obras públicas foram realizadas, como as primeiras autobahns. A inflação foi mantida sob controle e o desemprego caiu significativamente. Porém, não devemos colocá-lo como herói. Desde cedo, Hitler já mostrava que tinha orientações ditatoriais e desprezava as pessoas que ousassem pensar diferente dele. Já em 1933, Hitler iniciou uma perseguição aos intelectuais, promovendo queimas de livros considerados subversivos ao regime. Também havia a questão dos judeus, que perderam os direitos civis na Alemanha em 1935. A perseguição aos judeus foi se agravando na Alemanha até a famosa Noite dos Cristais, em 9 de novembro de 1938, quando mais de 25 mil judeus foram presos e mandados para campos de concentração. O totalitarismo não ocorreu apenas na Alemanha. Em território europeu, a Itália e a Espanha tiveram experiências com governos ditatoriais. O fascismo teve sua origem na Europa, a partir de 1919, tendo sido desenvolvido por Benito Mussolini. A Itália estava do lado dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial e se sentia frustrada pelo fato de não ter obtido nenhuma vantagem. Da mesma maneira, como nos demais países europeus, após a Primeira Guerra, a Itália passou por uma forte crise econômica, com elevados índices de desemprego, forte endividamento e inflação. O período foi marcado por uma forte agitação política e com preocupação com a ameaça de uma revolução comunista. Os fascistas tinham orientação nacionalista e
e prometiam acabar com a ameaça comunista. Por isso receberam o apoio da burguesia liberal conservadora. Gradualmente, as classes médias também foram atraídas aos ideais fascistas que julgavam que o indivíduo deveria se submeter ao Estado. A política expansionista de Hitler teve início com a desobediência a uma série de cláusulas do Tratado de Versalhes. Depois que ele assumiu o poder, em 1933, começou a preparar a Alemanha para a guerra. Começou a militarizá-la, ou seja, criou exército, marinha e aeronáutica em 1935. A Guerra Civil Espanhola serviu de exercício e laboratório para os exércitos alemães. Depois, Hitler começou a anexar os países e as regiões da Europa que falavam a língua alemã. Primeiro foi a Áustria, depois a região dos Sudetos, que pertencia à Tchecoslováquia. O último passo antes do início da guerra foi o Pacto Molotov-Ribbentrop. Esse pacto, assinado entre a Alemanha e a Rússia, era um pacto de não agressão. O pacto permitia à Alemanha invadir a Polônia, sem se preocupar em entrar em guerra com a Rússia. O pacto foi assinado em Moscou, na madrugada de 24 de agosto de 1939. No dia 1º de setembro de 1939, ou seja, apenas 8 dias depois de assinado esse pacto, a Alemanha invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Obrigada. Bom dia. Cumprimento a Vossa Senhoria, coordenadora Fabiola Lapa, presidente da banca Arthur Pavambetti e a secretária Ana Carolina Hahnemann, senhor professor Rômulo Chiodini e a senhora professora Raquel Furlaneto, e aos demais colegas aqui presentes. O que levou à Segunda Guerra Mundial foi uma série de fatores que agravaram-se no decorrer do tempo. O Tratado de Versalhes foi um dos causadores da guerra. Mas antes de citar sobre o tratado, temos que ter consciência de que no final da Primeira Guerra Mundial, os países europeus estavam com as economias quebradas e desestruturadas. O Tratado de Versalhes continha imposições dos países vencedores aos perdedores na guerra. E era um tratado de paz que marcou o final de uma guerra, mas que foi o motivo de outra. A Alemanha, naquela época, estava falida e procurava alguma forma de se reerguer. Adolf Hitler apresentou-lhes o nazismo. Já existia um partido com esse nome, mas Hitler tinha as ideias expansionistas e totalitaristas. Queria transformar a Alemanha em uma potência industrial e criar um forte exército de militares, o que ajudou, pois o desemprego na época estava muito alto. Hitler anexou-se a alguns países, aliou-se a outros e fez um acordo com a URSS. Mas por que, se eles eram socialistas? No acordo constava 5 anos de não agressão entre a URSS e a Alemanha. Hitler se aliou à Itália. Também estava desestruturada, mas com a ajuda de Benito Mussolini, se reergueu e criou o fascismo. Também apoiava o totalitarismo e queria sua expansão. Sua economia se transformou em uma potência industrial. Mas por que a Itália aceitou o fascismo se ele estava acima de qualquer coisa? Simples. Ela estava tão prejudicada pela Primeira Guerra que buscava qualquer solução que a tirasse da situação na qual estava. Hitler é indicado chanceler por Hindenburg. Porém, quando mesmo morre, Hitler é nomeado Führer, que na língua alemã significa líder. Após isso, o nazismo toma o controle de totalmente tudo, após convencer o povo com suas propagandas. Hitler manda queimar livros considerados perigosos e constrói campos de concentração para quem se pusesse contra o próprio governo nazista. A Alemanha, com o tempo, forma um exército poderoso e com armamentos diferenciados, como, por exemplo, a bomba atômica criada na pré-guerra.
com bases nos estudos sobre átomos de Einstein, uma arma extremamente perigosa que, comparada ao arame farpado, uma das armas mais perigosas da Primeira Guerra Mundial, não era nada. A Alemanha, que também estava em um regime totalitário e estava em guerra, e foi nesse conflito que Hitler aproveitou para testar seus armamentos como uma forma de laboratório. Logo após, é declarada a Segunda Guerra Mundial. Minha única crítica é que minha oradora simplesmente não colocou referências, como, por exemplo, no parágrafo 4, última linha, abre aspas, 18 trilhões por cento, fecha aspas. A questão é que se a informação é verdadeira, e sim, de fato é, e consta no Fight Missiles, mas, porém, não consta em seu texto. Os outros temas abordados estão corretos. A minha linha de raciocínio seguiu basicamente a dela, abordando o surgimento do nazismo, fascismo e os tratados assinados. Obrigada. Chamo agora ao púlpito o orador Mauro Ribeiro com o tema Desenvolvimento do Conflito e logo após a sua crítica, Pamela Xavier Mendonça. Bom dia, aos cumprimentos da Vossa Senhoria, coordenadora do Colégio Menino Jesus, Fabiola Lapa, o presidente Arthur Pavambete, a secretária Ana Carolina Hahnemann e os professores senhor Rômulo Chiodini, a senhora Raquel Furlaneto e os demais colegas aqui presentes. O começo da Segunda Guerra Mundial foi marcado pela invasão da Polônia pela Alemanha. Alguns líderes começaram a destacar-se naquela época, como Stalin, da União Soviética, Hitler, da Alemanha, Mussolini, da Itália, e mais tarde líderes de outros países, como Inglaterra, Japão e Estados Unidos. Em 1941, ocorre uma mudança drástica. A Alemanha entra para a guerra. A Alemanha invade a União Soviética e os Estados Unidos entram para a guerra. No mesmo ano, os japoneses atacaram uma estação naval dos americanos. Depois de 2 dias, a Alemanha e a Itália declararam guerra contra os Estados Unidos. Nesse mesmo momento, os Estados Unidos formam uma aliança com os aliados. Em 1942, o eixo estava prestes a dominar o mundo. O mesmo tinha uma grande parte da Europa e continuava atacando o território soviético e avançando para o norte da África. Porém, nesse mesmo ano, começou a ter várias derrotas, até que em 1943, os alemães foram derrotados pelo exército soviético na Batalha de Stalingrado, que foi conhecido um dos fatos mais famosos e importantes para a guerra, já que morreram vários nazistas e que a partir dessa vitória as tropas soviéticas avançaram em direção da Alemanha e expulsaram os exércitos alemães da Polônia, Tchecoslováquia, da Hungria, da Bulgária e da Romênia. A Segunda Guerra Mundial teve um cenário muito turbulento, que naquela época a Alemanha estava com a economia quebrada, os Estados Unidos com a queda da Bolsa, a maior parte dos países querendo o fim do socialismo da União Soviética. Acumulando tudo isso, ajuda Hitler, como exemplo, a entrar no poder, sabendo que Hitler não foi o único causador da guerra, mas ele foi um grande contribuinte para a guerra. Mas Hitler precisava de um apoio, e teve, como os Estados Unidos e uma grande parte da Europa. O motivo do apoio é que Hitler era contra o socialismo e apoiava o capitalismo. Esses argumentos justificavam o apoio dos países. Isso quer dizer que Hitler tem seus motivos para tentar dominar a Europa. O mesmo sendo errado, como os Estados Unidos têm seus motivos para apoiar Hitler e querer a guerra, ou Mussolini fazer o fascismo nos italianos. Todos têm seus motivos. Também não existe vilão ou herói. Todos têm seu lado da história. Obrigado. Bom dia. Cumprimento a Vossa Senhoria,
Desculpe. Bom dia. Cumprimento a Vossa Senhoria, coordenadora Fabiola Lapa, o presidente Arthur Pavão Betti, a secretária Ana Carolina Heinemann, os professores Sr. Rômulo Chiodini, Senhora Raquel Fulaneto e os demais colegas aqui presentes. Começo dissertando sobre os pontos que o orador Mauro Ribeiro deixou de abordar. Primeiramente, por ser um tema relativamente extenso, é muito perceptível a falta de argumentos dos quais o texto carece. Informações que serão de extrema importância para que o texto tivesse a coerência necessária. Tais como a data de início do conflito, que com certeza foi um erro estridente, pois é uma informação essencial para o desenvolvimento do texto. A falta de uma introdução ao conteúdo no início, pois o orador simplesmente começou seu texto repentinamente. Não abordou o ponto da contextualização social, política e econômica dos países participantes, assim como o totalitarismo, o fim do conflito em 1945 e outros pontos que abordarei ao longo do texto. Logo no primeiro parágrafo, já há uma repentina mudança de assunto, pois o contexto se tratava sobre a invasão da Polônia. Na mesma linha, o orador começa a escrever sobre um outro assunto totalmente diferente. Então, o mesmo começou falando dos acontecimentos e logo depois dos líderes, sem dar a devida continuidade ao raciocínio dos acontecimentos. Apesar de o texto do orador não possuir a seguinte informação, a guerra teve início em 1º de setembro de 1939, e logo no segundo parágrafo, ele já coloca acontecimentos de 1941, ou seja, foi pulado um espaço de tempo muito grande e ele deixou de explicar coisas como o pacto de não agressão feito em agosto de 1939 entre a Alemanha e a União Soviética, que previam dividir o território da Polônia, segundo o site Terra e seu History. Também deixou de abordar as declarações de guerras feitas à Alemanha pela Grã-Bretanha, França, Austrália e Nova Zelândia, a declaração de neutralidade feita pelos Estados Unidos, a invasão da Alemanha à Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Todas essas informações têm como referência o site Terra e o livro, abre aspas, da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. No segundo parágrafo, Mauro Ribeiro aborda sobre a invasão da Alemanha na União Soviética em 1941. A informação está correta, porém poderia ter levantado teses para o motivo desse feito, já que é um mistério até hoje. E poderia ter abordado que a Alemanha perdeu essa batalha devido ao rigoroso inverno russo, e se Hitler tivesse estudado a história de outros países e não somente do seu, não teria feito isso. Durante o texto, o orador cita sobre as alianças formadas durante a guerra, como por exemplo o trecho do segundo parágrafo, quinta linha. Abre aspas. Nesse momento, os Estados Unidos formam uma aliança com os aliados. Fecha aspas. Ou o trecho no terceiro parágrafo da primeira à quarta linha. Abre aspas. Eixo estavam prestes a dominar o mundo. O eixo tinha uma grande parte da Europa e continuavam atacando o território dos soviéticos e avançando para o norte da África. Fecha aspas. O orador não deixa claro durante o texto quem formam os aliados ou o eixo. O orador descreve no quarto parágrafo da primeira à quarta linha a seguinte frase. Abre aspas. A Segunda Guerra Mundial teve um cenário muito turbulento, que naquela época a Alemanha estava com a economia quebrada, Estados Unidos com a queda da bolsa, maior parte dos países querendo o fim do socialismo na União Soviética, acumulando tudo isso, ajuda Hitler como exemplo a entrar no poder. Fecha aspas. Podem ser somente 4 linhas, mas possuem muitos erros. Primeiramente, ele deveria ter escrito a frase de modo que ela tenha concordância. Agora, em relação à parte histórica, ele descreve que os motivos os quais fizeram Hitler subir ao poder foram a quebra da economia alemã e estadunidense. Realmente, a crise de 29 arruinou as economias mundiais. Mas a dos Estados Unidos abalou ainda mais a dos outros países. Então, essas informações, sim, estão corretas. Entretanto, não vieram acompanhadas das devidas referências. Tratando ainda dessas informações, elas não foram as únicas que fizeram Hitler subir ao poder. Segundo o atual livro didático de História, abre aspas, História, século XX e XXI, fecha aspas, durante a crise e o surto de desemprego, muitos alemães começaram a enxergá-lo como um líder que seria capacitado para melhorar suas condições de vida. Já afiliado ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em 1932, ele se candidatou para as eleições, mas não obteve sucesso.
Entretanto, a maior parte do partido alemão era formado pelo partido nazista, e Paul von Hindenburg ganha as eleições. Mas como governar um país não tendo controle sobre o parlamento? Então, em 1930, Hindenburg fez uma coisa perigosa e inteligente ao mesmo tempo. Ele convidou Hitler para ser chanceler da Alemanha. Hindenburg precisava de Hitler porque precisava do parlamento. Entretanto, Hitler não precisava de Hindenburg. Então, mesmo antes de sua morte, em 1934, Hitler assume o poder, deixando claro que ele jamais foi eleito. Ganhou muitos votos, mas só assumiu por meio de articulações políticas. Nesse mesmo trecho, ainda há outro erro, pois o orador dá a entender que a Alemanha e os Estados Unidos estavam quebrados durante a Segunda Guerra Mundial, que é uma informação equivocada. Segundo o livro, abre aspas, da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, fecha aspas, página 34, primeiro parágrafo, durante a guerra, os Estados Unidos aumentaram notavelmente a produção, cujo volume material aumentou mais de 50%, e ao fim da mesma, o país sozinho produzia mais da metade da produção mundial de qualquer tipo de bens. Outro ponto que desvaloriza o texto são os erros de concordância, os quais citei inúmeras vezes. Como, por exemplo, no quarto parágrafo da quarta a sexta linha, com a seguinte frase, abre aspas, Hitler como exemplo a entrar no poder, sabendo que Hitler não foi o único causador da guerra, mas ele foi um grande contribuinte para a guerra, fecha aspas. Novamente é perceptível a falta de concordância, sem falar na repetição desnecessária de palavras. Ainda no quarto parágrafo, mas desta vez da sexta a nona linha, temos o seguinte trecho, abre aspas, Hitler precisava de um apoio e teve os Estados Unidos e uma grande parte da Europa. O motivo do apoio é que Hitler era contra o socialismo e apoiava o capitalismo. Esses argumentos justificavam o apoio dos países. Fecha aspas. Primeiramente, os Estados Unidos, sim, apoiavam o capitalismo, mas não apoiavam Hitler. Tanto que a própria Alemanha nazista declarou guerra ao país em 1941, segundo o site Seu History. Finalmente, no quinto e último parágrafo, na primeira e segunda linha, temos a seguinte frase, abre aspas, Hitler tem seus motivos para tentar dominar a Europa, mesmo sendo errado. Fecha aspas. Primeiramente, ele deveria ter colocado os motivos para Hitler tentar dominar a Europa, com referências, e depois trazer os argumentos que comprovem que, segundo o orador, aquilo foi errado. No restante do parágrafo, temos a seguinte frase, abre aspas, como os Estados Unidos têm seus motivos para apoiar Hitler e querer a guerra, ou Mussolini fazer o fascismo nos italianos. Todos têm motivos para tudo. Também não existe vilão ou herói e todo mundo tem seu lado da história. Temos aqui novamente dizendo que os Estados Unidos apoiavam Hitler, sendo que não o fazia. A frase, abre aspas, fazer o fascismo nos italianos também não está correta. No final do texto, o orador coloca um ótimo tema para uma reflexão com o uso de argumentos, porém não soube desenvolvê-la. E finalizo dizendo que há falta de argumentos, assim como reflexões e referências. Obrigada. Chamo agora ao púlpito a oradora Ana Luísa Olinger de Souza, com o tema Brasil e Participação na Guerra, e logo após o seu crítico Leandro Henrique Souza. Bom dia. Cumprimento Vossa Senhoria, coordenadora do Colégio Menino Jesus, Fabiola Lapa, o presidente Arthur Pavambet, a secretária Ana Carolina Hahnemann, os professores Rômulo Chiodini e Raquel Forraneto e os demais colegas aqui presentes. Eu vou falar da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o único país da América Latina a entrar nessa revolta, que nessa época era governado pelo presidente Getúlio Vargas. Quando a Segunda Guerra começou, o Brasil ainda não fazia parte dessa revolta, mas isso mudou em 1942, quando o país foi atingido por outros, principalmente por ataques a navios. Getúlio Vargas decidiu fazer uma aliança com o presidente dos Estados Unidos, e depois disso, começou a fazer parte do grupo dos aliados, que era constituído principalmente por Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Um tempo depois,
o presidente dos Estados Unidos propôs a Getúlio Vargas um empréstimo de 20 bilhões de dólares para construir uma usina no Brasil. E um ano depois, eles cobraram todo o dinheiro de volta e que causou ainda mais revolta porque o Brasil não tinha condições de pagar. Então, eles realmente entraram na guerra. Então, eles realmente entraram na guerra e forçaram o Brasil a ficar do seu lado. Então, Getúlio Vargas declarou uma guerra em 1942 contra os alemães e italianos, porque também queria melhorar sua posição. No ano de 1943, foi constituída no Brasil a Força Expedicionária Brasileira, também conhecida como FEB ou Bracinhas, e quase um ano depois, a Força Aérea Brasileira, FAB. A FEB era constituída por militares da Segunda Guerra, já a FAB para enviar as tropas para cá. Com essas tropas e alianças, o Brasil conseguiu fazer com que aproximadamente 14 mil alemães se rendessem. E em 1944, a Força Expedicionária Brasileira conseguiu juntar todas as tropas do Brasil. Muitos países diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar dessa revolta. E quando ele realmente entrou na guerra, os pracinhos começaram a utilizar uma expressão que a cobra fumou ou frases relacionadas, para demonstrar que o Brasil também podia lutar. E só para a Itália foram enviados mais de 25 mil homens que faziam parte da FEB, mas essa acabou em 1946. O Brasil não foi atingido por grandes explosões ou bombas, isso porque a guerra aconteceu principalmente nos Estados Unidos e as bombas no Japão. Mas depois dessa grande guerra, o Brasil também teve bastante prejuízos, o que foi um dos motivos para criarem a ONU, Organização das Nações Unidas. E como muitos já sabem, veio para fazer com que as nações se unissem para não ter mais essa revolta como aconteceu na Grande e Segunda Guerra Mundial. Agora, comparando tudo isso que aconteceu no Brasil, será que não pode mesmo haver outra guerra como essa? Porque muitos países estão começando a ficar em crise, como o Brasil, ou já estão sofrendo com isso. E também tem as manifestações contra o governo. Claro que a nossa política não está tão precária a chegar ao ponto de tirar a liberdade das pessoas. Mas será que realmente daqui a um tempo não pode haver uma próxima revolta? Porque se formos ver bem, muitas das pessoas que roubam ou andam armadas e matam pessoas inocentes fazem isso porque não estão se sentindo bem com o nosso país e também porque os impostos estão altos, muitos estão querendo se separar e não está fácil para as pessoas ter que aguentar tudo isso, trabalhando o dia inteiro, todos os dias. Obrigada. Bom dia. Cumprimento a Vossa Senhoria, coordenadora do Colégio Menino Jesus, Fabiola Lapa, presidente Arthur Pavambete, secretária Ana Carolina Hahnemann, os professores Sr. Romulo Chiodini, a senhora Raquel Fulaneto e os demais aqui presentes. Desde 1939, quando se teve início da Segunda Guerra Mundial, até em 1942, o Brasil se manteve neutro na guerra. Porém, isso mudou quando embarcações mercantes brasileiras foram atingidas por frotas submarinas alemãs. Após este ocorrido, o presidente do Estado do Brasil, que na época era Getúlio Vargas, criou um acordo com o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, na qual consistia a entrada do Brasil na guerra do lado dos aliados. Durante o texto, a oradora não consta que antes do Brasil se integrar ao grupo dos aliados, muitos acreditavam que existia uma chance do Brasil se unir à Alemanha, devido à forma do governo que o Brasil possuía, ou seja, um governo totalitário com o poder todo centralizado na mão de Getúlio Vargas. A entrada do Brasil no conflito foi importante devido à abundância em matérias-primas que ele poderia fornecer, como ferro, ouro, prata, entre outros minérios valiosos. Sua localização geográfica, que também era um ponto que favoreceu os aliados servindo de reabastecimento em grandes viagens. Mas não somente isso, o Brasil também forneceu tropas para ajudar na luta contra o Eixo. E a Marinha Brasileira também teve um papel importante, servindo de escoltas para navios mercantes. Após a aliança ser estabelecida,
o Brasil passou a receber muitos turistas. Cito como curiosidade que, pelo fato do Brasil servir muito como ponto de abastecimento, o aeroporto de Parnamirim se tornou o mais movimentado do mundo, chegando a ter 800 voos e pousos diariamente, de acordo com a revista Aventuras na História para Viajar no Tempo. A participação militar brasileira foi também de grande ajuda na luta contra os países do eixo. Foram enviadas para a Itália 25 mil soldados da FEB, Federação Expedicionária Brasileira, 42 pilotos e 400 homens de apoio da FAB, Força Aérea Brasileira, tendo como maiores feitos a libertação da Itália e de Monte Castelo, que houve 400 baixas brasileiras apenas nas tentativas de tomada de Monte Castelo, e ao total houveram 943 baixas de soldados, de acordo com o site Brasil Escola. É citado durante o segundo parágrafo a seguinte frase, abre aspas, o presidente dos Estados Unidos propôs um empréstimo de 2 milhões de dólares para construir uma usina no Brasil, fecha aspas. Porém, o empréstimo não era de 2, mas sim 200 milhões de dólares, de acordo com a revista Aventuras na História para Viajar no Tempo, página 32. No texto, a oradora cita que o Brasil era o único país latino-americano a participar da Segunda Guerra Mundial. Porém, todos os países latino-americanos participaram do conflito, com uma atenção maior voltada para o México, com suas questões diplomáticas contra as invasões italianas, e o Brasil, sendo o país latino mais importante no conflito, sendo também o único país sul-americano a enviar tropas para o continente europeu, conforme o site Sua Pesquisa e InfoScola. A colega Ana Luísa também cita no segundo parágrafo o seguinte trecho, abre aspas, o Brasil ainda não fazia parte desse conflito, mas isso mudou em 1942, quando o país começou a ser atingido por outros países, principalmente por ataques nos navios. Por isso, Getúlio Vargas conseguiu fazer uma aliança com o presidente dos Estados Unidos, fecha aspas. Assim, deixando a entender que o motivo do Brasil se entregar aos aliados era devido aos ataques por embarcações brasileiras. Esquecendo de comentar que pouco antes do Brasil entrar no conflito, Getúlio Vargas realizou uma reunião a sós com o presidente dos Estados Unidos. Assim, o país norte-americano, deixando claro que o Brasil serviria como ponto de abastecimento na maioria das viagens. Também não constou que o Brasil estava dividido. Para um lado, as pessoas que defendiam os aliados, enquanto para o outro havia as pessoas que defendiam o lado do eixo. Mas após os bombardeios, o Brasil lidou com disso com uma declaração de guerra, de acordo com o site Press Point. É citado durante o segundo parágrafo o seguinte trecho, abre aspas, como os Estados Unidos também estavam em crise, ainda mais com o final da guerra, forçou o Brasil a se juntar a eles para participar dessa revolta. Fecha aspas. Abordando que os Estados Unidos estavam sofrendo uma crise. Contudo, não foi colocado nenhuma fonte que consta que os Estados Unidos estavam em crise. Além de que, os Estados Unidos tinham alto investimento em seu poderio militar. Ainda emprestou dinheiro para o Brasil para a construção da usina em Volta Redonda. Será mesmo que um país com investimento pesado em poder militar e que ainda emprestava dinheiro para outros países estava sofrendo em crise? Onde está a base nesse argumento? É mencionado no terceiro parágrafo o seguinte trecho, abre aspas, por causa da guerra o Brasil ficou com a economia muito precária, porque muitas pessoas morreram. O Brasil tinha investido muito em armas e empréstimos, fecha aspas. Deixando de entender que após o conflito, o Brasil estava sofrendo por uma crise. Lembrando que o Brasil ganhava dinheiro através de vendas de matérias-primas e com o alto turismo que estava tendo, de acordo com a revista Aventuras na História para Viajar no Tempo. Bem, o texto que recebi contém apenas informações básicas, superficiais, sem opiniões e sem embasamento algum, sendo assim questionado se as informações são realmente verídicas, porque, da forma que são expostas, prejudicam o desenvolvimento do trabalho, pois observa-se que foi deixado de utilizar alguns argumentos, impossibilitando a compreensão do mesmo. Mesmo o tema sendo interessante e importante, mostrando que o Brasil teve sim uma grande importância na guerra, a oradora não pesquisou mais a fundo sobre o mesmo, deixando de apontar vários pontos importantes para o desenvolvimento do trabalho, como, por exemplo, a situação econômica, a situação política do país. Perdão. O professor Romulo Chiodini, encarregado de passar os critérios, apontou 13 tópicos na quais cada orador deveria abordar em seu texto. Infelizmente, apenas 2 dos 13 foram abordados no trabalho, esquecendo assim totalmente de expor o tema do totalitarismo no país e as heranças deixadas, constando que os 2 únicos pontos que foram abordados estão incompletos, tendo assim uma falta de aprofundamento no assunto. Por fim, a crítica. A mesma teve seu foco totalmente mudado, onde era para existir uma crítica sobre o tema. O Brasil na Segunda Guerra, existia uma reflexão sobre o Brasil atual, assim esquecendo totalmente o que foi abordado durante o trabalho. Obrigado.
Chamo agora ao púlpito o orador Pedro Henrique Wust Bernardo com o tema Acordos e Mundo Pós-Guerra e logo após o seu crítico Vitor Eduardo Selenco. Bom dia. Cumprimento a Vossa Senhoria, coordenadora Fabiola Lapa, o presidente Arthur Pavambetti, a secretária Ana Carolina Hahnemann, os professores Senhor Rômulo Chiodini, Senhora Raquel Furlaneto e os demais colegas aqui presentes. Pode-se dizer que hoje é fácil falar sobre os números da Segunda Guerra Mundial. É claro, foram imensas perdas. 47 milhões de pessoas morreram. Só na União Soviética foram 26 milhões de baixas. A bomba de Hiroshima matou mais de 100 mil pessoas, devastando mais de 70% de toda a cidade. Aproximadamente 1 milhão de judeus morreram pelos atos frios e sanguinários cometidos pela guerra. Porém, a guerra não se faz somente de números. É claro, foram números exorbitantes. Pensem como é a sensação de matar uma pessoa. Como não ficavam a cabeça daquelas que atiravam em outros seres humanos? Que direito eles tinham de tirar a vida de tantos outros? Será que eles pensavam que estavam destruindo famílias inteiras? Como não ficava a vida daquelas pessoas, das famílias? Provavelmente não pensavam nisso. E ainda mais, muitas famílias ficaram sem seus maridos, filhos, irmãos, sem ninguém. O homem precisa de guerras? Atualmente, obviamente, a resposta da maioria seria não. Mas por que não? Se não é necessário, por que se fizeram 2 guerras mundiais dessa proporção? A Alemanha havia iniciado a primeira, por que não começar mais uma? A Alemanha devia estar sedenta de rancor e sangue, pois havia perdido tudo com o fim da Primeira Guerra Mundial. Os alemães não tinham porquê de não lutar novamente. Provavelmente vinham grandes esperanças com o começo de mais uma guerra. Pensando no que aconteceu, nos números, imagino que alguns estejam se perguntando: o mundo não seria melhor se não houvesse guerras? Acredito que a resposta não seria nenhum sim, nenhum não. Pois o mundo não seria o mesmo sem a Segunda Guerra Mundial. Tiveram grandes avanços. Por exemplo, na área tecnológica e na saúde. Mas tiveram atrasos, como a economia dos países perdedores. Em novembro de 1943, os aliados já haviam se reunido e organizado o território que cada país iria ocupar após o fim do conflito. Nesse mesmo encontro, os aliados tentavam materializar o projeto de acabar com a Alemanha. Esse encontro ficou conhecido como Tratado de Teherã. Em fevereiro de 1945, os países vencedores, Inglaterra, Rússia e Estados Unidos, concretizaram o que havia sido discutido no Tratado de Teherã. A Alemanha tinha sido derrotada. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiram as primeiras conversas, entre elas a Conferência de Teherã, a Conferência de Potsdam e, ao longo do tempo, surgiria a ONU, Organização das Nações Unidas. Em junho de 1945, mais de 50 países haviam assinado a Carta das Nações Unidas. A criação da ONU foi um grande feito, pois considero muito difícil um dos países que fazem parte dessa organização se desunirem e começarem uma nova guerra. Atualmente temos um pensamento mais definido do porquê fazer uma outra guerra. E se as nações são unidas, o que motivaria uma terceira guerra mundial? Aliás, se todos participam desta, com quem seria essa guerra? Acredito que a ONU foi a melhor herança deixada da Segunda Guerra Mundial, pois ela serve para evitar que ocorram outras guerras. Se algum país necessita ou deseja algo, ela recorre à mesma. Em agosto de 1945, na Conferência de Potsdam, a Alemanha foi dividida em 4 zonas, onde cada uma seria administrada por um país que saiu vencedor da guerra. Dentre eles, França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. A Alemanha pagou uma indenização de aproximadamente 20 bilhões de dólares e teve sua indústria bélica anulada. Durante os anos de 1945 e 1946, foram sentenciados 21 líderes nazistas. Esse tribunal recebeu o nome de Tribunal de Nuremberg. Com o fim da Segunda Guerra Mundial,
a Alemanha se encontrava no fundo do poço. Contraiu dívidas externas, perdeu 70 mil quilômetros quadrados e teve inúmeras baixas, um valor aproximado de 7 milhões de pessoas. Ao fim da guerra, a moeda alemã havia sofrido uma enorme desvalorização. Para se ter uma ideia, uma caixa de ovos custava um carrinho de mão cheio de marcos. Com o passar dos anos, essa moeda foi recuperando seu valor. Isso aconteceu por causa da reforma monetária. Durante os anos de 1936 e 1947, a quantidade do dinheiro alemão havia aumentado em 6 vezes. De 50 bilhões, passou a aproximadamente 300 bilhões. Se a Alemanha não tinha fonte de renda, sua moeda não tinha valor, o país estava sendo controlado por outros países, como ele se reergueu? Uma coisa que posso declarar é que o povo alemão é um povo muito trabalhador. Depois da Segunda Guerra, eles trabalhavam de forma excessiva para conseguir adquirir comida. Eles não desanimaram e, além de exercer o seu trabalho, ainda faziam trabalhos, de certa forma, voluntários, para reerguer o seu país. Em menos de 50 anos, a Alemanha se reconstruiu e se tornou uma superpotência econômica. É claro que os outros aliados sofreram. O Japão, além de ter sofrido o ataque de 2 bombas nucleares dos Estados Unidos, ainda ficaram sob o comando deste durante muitos anos. Já os países do eixo saíram-se muito bem. Os Estados Unidos lucrou muito com o término da Segunda Guerra Mundial. A Rússia foi quem recebeu a maior parte do dinheiro que a Alemanha teve de pagar com a multa. A Inglaterra recebeu seu lucro, é claro, mas não como os outros 2 antecitados. Não é à toa que ambos se tornaram as maiores potências mundiais. A Segunda Guerra Mundial pode ser analisada de diversas formas. Números, a parte emocional, podemos olhar cada vida perdida, cada litro de sangue derramado. Mas o que mais importa é a lição que nós podemos tirar com esta guerra, sendo esta guerra mais violenta, mais sanguinária de todo o mundo. Vemos a que ponto o ser humano pode chegar a fazer com a sua própria raça. Será que podemos chegar ao mesmo ponto que nós chegamos na Segunda Grande Guerra? Obrigado. Cumprimento a Vossa Senhoria, coordenadora do Colégio Menino Jesus, Fabiola Lapa, o presidente da bancada, Arthur Pavambeit, a secretária Ana Carolina Hahnemann, o excelentíssimo professor Rômulo Chiodini, a excelentíssima professora Raquel Furlaneto e os demais colegas presentes. Neste momento, cabe a mim ser o crítico do discurso aqui apresentado pelo orador Pedro Henrique. Quero deixar claro que o que me compete é fazer uma análise crítica sobre o tema aqui apresentado. Quero dizer crítico no sentido de enaltecer o que nos foi apresentado com conteúdo científico, ou seja, com fatos concretos, clareza e objetividade. Gostaria primeiramente de fazer um breve comentário sobre o título do discurso, Acordos e Mundo Pós-Guerra. Inicialmente, este seria ser o tema tratado. Acordos entre os países que de alguma forma foram afetados pela Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, de um mundo após a guerra. É compreensível o objetivo do orador de explanar um tema que poderá enriquecer o nosso conhecimento, tais como comportamentos dos países após a Segunda Guerra Mundial, acordos comerciais, mas o que podemos constar que isso foi pouco abordado. Entretanto, o discurso do orador distanciou dos temas que se referem ao título, citando de forma geral o Tratado de Teherã, Conferência de Potsdam e a criação da ONU. Ainda, ao se referir ao mundo pós-guerra, seu discurso cita pontos positivos, como o avanço da tecnologia e da medicina, e a Segunda Guerra Mundial, referindo-se mais especificamente à Alemanha. Passando a comentar o texto do orador Pedro Henrique, pode-se constar que se refere à Primeira e principalmente à Segunda Grande Guerra. O orador cita no início a consequência das guerras, tais como número de vítimas fatais, consequências negativas para os sobreviventes, fato este que já se tornou público e notório.
que está consagrado nas fontes de informação. Mas compreendemos a importância de contextualizar o exorbitante número de vítimas. Por outro lado, no segundo parágrafo, o orador refere-se à forma de como os soldados lutavam nas batalhas. Entretanto, mesmo sua pesquisa ser elaborada através de sites, percebe-se que está falando em guerras. Seu ponto de vista descrito nos textos ficou carregado de sentimentos. Ou seja, o orador colocou como se os soldados tivessem outra escolha senão lutar. Ou seja, quando estou falando em lutar, quero dizer estar na frente da batalha. E neste momento, não resta outra escolha senão combater, ou seja, derrotar o inimigo. Isto é, matando ou mutilando, na maioria das vezes, sem a mínimo poder de escolha. Compreendo que o orador, ao se sensibilizar com as consequências causadas pela guerra, porém, passou despercebido sobre um tema muito importante e que merece mais atenção. Em relação aos procedimentos dos soldados no combate, como podemos constar em uma frase que cito do texto do orador. Abre aspas. Pensem, como é a sensação de matar uma pessoa? Como não ficaram à cabeça dos soldados que atiravam em outros seres humanos? Que direito eles tinham de tirar a vida de tantos outros? Fecha aspas. Quando li o seu texto, tentei entender o seu ponto de vista, das consequências sofridas pelos soldados pós-guerra, seus traumas, enfim, um assunto muito delicado que merece ser tratado e estudado realmente com muito carinho. Acredito que a Europa, até hoje, discute estas consequências. Entretanto, não posso ser complacente, ou seja, quando se refere como sendo um direito de escolha do soldado em matar, sinto-me na obrigação de discordar, com o nobre orador. Ou seja, quem é convocado para lutar em uma guerra não há de escolher, pois ele é regido pelos princípios militares, que são a hierarquia e disciplina, ou seja, não se questiona, se obedece ordens. Caso se recuse a lutar, estará cometendo um crime de guerra sujeito à pena de morte. Mas este não é assunto que devemos se estender, pois está descrito nas legislações militares, tais como o Código Penal Militar e Processo Penal Militar. Há outro ponto no discurso que penso que você deve ter se confundido, pois deixou uma lacuna sobre o assunto. Como, por exemplo, no tema você escreve mundo pós-guerra, mas podemos constatar que o mesmo se refere quase que unicamente à Alemanha, falando muito pouco sobre o mundo pós-guerra. Inclusive, percebe-se que seus estudos foram superficiais quando cita que a Alemanha iniciou a Primeira Guerra Mundial. A história é clara quando refere-se a um tema e posso afirmar com certeza que não foi a Alemanha que iniciou a Primeira Guerra Mundial, mas foi iniciada por uma série de fatores que ocorriam na Europa na época, como por exemplo a corrida armamentista na Europa, que deixava um clima de incerteza entre os países, entre outros fatores. Ainda falando da Alemanha, mais especificamente da Segunda Guerra Mundial, cito uma frase sua. Abre aspas. Na cabeça dos alemães, a única saída fosse mais uma guerra. Fecha aspas. Este é o ponto em que devemos refletir. Será que o povo alemão realmente clamava por mais uma guerra? Segundo a história, não era esse o objetivo do povo alemão. Não era o objetivo do povo alemão, mas sim outros fatores praticados pela Alemanha, como por exemplo a política implantada pelo ditador Adolf Hitler, de uma raça ariana, eliminando os judeus, entre outros fatores. Diante da complexidade do tema, que exigiu muita pesquisa por parte do orador, o que podemos concluir? Que os assuntos aqui abordados merecem sim ser lidos e relidos pelos estudantes, pois são fatos que marcaram de fato a humanidade, que serviram de exemplos que mostraram que a guerra não é a melhor saída, pois as principais vítimas são as pessoas inocentes e civis. Mas para finalizar, o orador muito bem abordou a criação da ONU após a Segunda Guerra Mundial, mas deixou a entender que após a Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU não houveram mais ataques terroristas e guerras. Mas nós estudantes temos que fazer uma reflexão. O que dizer sobre a guerra da Chechênia, Iraque, Afeganistão e a atual guerra da Síria? Quantos milhões de vítimas? Onde está o papel da ONU? Após a criação da ONU, não haveriam mais tantas guerras?
Pelo visto, não foi bem isso que ocorreu de fato na nossa atual sociedade. Obrigado. Chamo ao púlpito a Vossa Senhoria Coordenadora Fabiola Lapa para dizer algumas palavras. Bom dia. Diante da complexidade do assunto e das informações que vocês deveriam pesquisar, eu posso dizer com propriedade que foi um excelente trabalho. É claro que, dentre os discursantes, os críticos, sempre acabamos percebendo alguém que se destaca, não somente pelo vocabulário, mas pela postura e até pelo que vem antes. O que vocês estão apresentando aqui hoje, fica claro o que vocês fizeram antes, anteriormente ao trabalho, que foi pesquisa, que foi leitura, que foi buscar ajuda dos seus professores, que estavam disponíveis para isso. Então, o que vocês apresentam hoje nada mais é que um trabalho de esforço e de dedicação. Que aqui, que eu acho que é um dos últimos grandes trabalhos que vocês apresentam conosco, porque além de estarem no 9º ano, estão se despedindo de nós, que fique aqui o aprendizado, mas não só isso, a seriedade com que se precisa fazer alguma coisa que a gente se dispõe. Então, se vocês se propuseram, com a brilhante ideia dos seus professores, a apresentar algo, que sempre seja feito dessa forma, independente se vocês estiverem belamente vestidos ou somente de uniforme, que vocês possam se dedicar e levar o que vocês estão aprendendo aqui para a vida. Alguns de forma mais excelente, mais brilhante, outros de forma a aprender a fazer cada vez melhor. Parabéns, foi mais um momento muito especial para nós, de outros que já aconteceram. Parabéns aos professores, que a caminhada de vocês seja de muito sucesso. É somente isso que eu tenho a desejar para todos, sem exceção nenhuma. Parabéns. Agora, finalizo a 5ª sessão acadêmica do Colégio Menino Jesus e obrigado pela presença de todos.